Evocamos hoje os 40 anos do falecimento de Francisco Sá Carneiro. Ao longo destes 40 anos, e mesmo antes destes 40 anos, mas ao longo destes 40 anos foram muitas as reflexões que se fizeram sobre Francisco Sá Carneiro, sobre aquilo que ele fez e até sobre aquilo, infelizmente, às vezes até com certo grau de oportunismo, o que é que ele faria se agora fosse vivo. Muita gente acha que ele faria aquilo que as pessoas queriam que ele fizesse, sabemos lá. Mas nesse período em que Francisco Sá Carneiro esteve ativo na política, e quando eu falo nesse período ativo na política, não falo apenas no PPD, PSD, na altura, sim, mesmo PPD, PSD, primeiro PPD e depois PPD, PSD, falo mesmo do período anterior, em que ele, como advogado e depois como político na Assembleia Nacional, no período de Marcelo Caetano, procurou reformar o regime, ajudar a reformar o regime, mas procurou também, e conseguiu, despertar nos portugueses os valores da democracia e da liberdade, que eram valores que estavam naturalmente arredados do Estado Novo. E, portanto, Sá Carneiro tem uma primeira parte da sua vida política muito importante, que é antes do 25 de Abril, onde ele consegue, através da sua atuação, mostrar falhas do Estado Novo e sensibilizar as pessoas para a necessidade de um novo regime, um regime à europeia, uma democracia de perfil ocidental, e tem esse trajeto que para mim, no meu caso pessoal, foi absolutamente determinante para, em 1974, mal ele funda o Partido Social Democrata, na altura, como disse, PPD, eu aderir ao PPD, e depois, a partir daí, já no pós-25 de Abril, foi importante para dar o exemplo na altura, e pena é que hoje, infelizmente, nem toda a gente siga esse exemplo, apesar de muita gente encher a boca com Francisco Sá Carneiro, o exemplo de integridade na política. Francisco Sá Carneiro era um homem de convicções. Se alguma limitação se pode apresentar, se pode sublinhar em Francisco Sá Carneiro, é até depois a sua inflexibilidade relativamente às suas próprias convicções. Se é que querem apontar alguma limitação, para quem o entender assim. Eu entendo que quando nós temos convicções, temos mesmo, no quadro democrático, é certo, de lutar por essas convicções. E Francisco Sá Carneiro era um homem que não tinha qualquer problema em ficar sozinho, desde que ficasse com as suas convicções. Ou seja, se ficasse com as suas convicções, não estava sozinho, estava muito bem acompanhado. E isso aconteceu por diversas vezes ao longo da sua vida, seja antes do 25 de Abril, seja depois do 25 de Abril. Há muitas histórias no pós-25 de Abril no PSD, em que Francisco Sá Carneiro fica sozinho, ou quase sozinho, ou em minoria. Isso tem a ver com o seu feitio, com a sua maneira de ser, mas também tinha a ver com um partido que estava a nascer e estava em busca de si próprio. Portanto, isto é normal que no início houvesse tumultos, como houve no PSD, no sentido de encontrar o rumo, e por isso nós tivemos perdas de deputados, decisões, mas que depois lá foi encontrando o seu caminho e culminou com Francisco Sá Carneiro a ganhar duas eleições, em 79 e em 80, e a ser primeiro-ministro de Portugal, no quadro, na altura, como todos sabemos, da Aliança Democrática. Mas aquilo que eu sublinhava mais, para lá daquilo que ele conseguiu, sim, ser primeiro-ministro, mas não foi um primeiro-ministro qualquer, não foi um político qualquer, e aí é que para mim é muito relevante. E o relevante é justamente isso. Era um homem íntegro, um homem sério, um homem bem, com valores muito marcados e depois muito fiel aos seus valores. Se ele contrastava na política na altura, eu diria que hoje ainda contrastaria mais face àquilo que foi a evolução da política e a evolução partidária ao longo dos anos. O que é que Francisco Sá Carneiro seria hoje, ou enfim, hoje era diferente, o que teria sido na política portuguesa se não tivesse falecido tão precocemente? Eu acho que isso é muito difícil não é de adivinhar, nem é bem essa palavra, de prever ou de dizer com certeza o que acharíamos que fosse. Porque Francisco Sá Carneiro ia-se demitir de primeiro-ministro passado poucos dias de ter morrido, porque ele tinha dito, e a palavra dele era para cumprir, ele tinha dito que se o general Soares Carneiro não ganhasse as eleições presidenciais, que saía de primeiro-ministro. E, portanto, se Francisco Sá Carneiro disse que saía, saía mesmo. Disso eu não tenho dúvida nenhuma, penso que ninguém tem dúvidas sobre isso.
Se eu concordo, ou na altura concordava que ele fizesse isso, já é uma outra coisa. Nem concordava assim tanto, diga-se de passagem. Mas outra coisa é o valor da palavra dele. E, portanto, com tantas entradas e saídas, e principalmente aí já diferente, não é entradas e saídas de Presidente do PSD, é de Primeiro-Ministro, que tanto custou a ganhar a ele e ao partido, é muito difícil poder dizer se ele com isso teria arrumado em definitiva a sua vida política ou se acabaria por mais tarde voltar. Eu acredito que ele acabaria por mais tarde voltar. Mas o que é que vale aquilo que eu acredito? Outros poderão acreditar noutra coisa. Mas não tenho dúvidas que ele saía, aí não é uma questão de acreditar. Ele ia se demitir. Já agora acredito que pela sua natureza, pela vontade que ele tinha na participação política e na participação pública, essa vontade ia ser mais forte, enfim, do que essa renúncia que iria acontecer ainda em 1980 e acabaria muito provavelmente por voltar à política, se depois outra vez Primeiro-Ministro, Presidente da República, simplesmente Presidente do PSD, não sei, mas admito que isso acabasse por ser, porque era um homem ainda muito novo naquela altura, portanto com um grande futuro à frente dele e que infelizmente, enfim, desapareceu da forma trágica como todos nós nos lembramos e que faz rigorosamente hoje 40 anos.